Porque, gente, falar de dinheiro tem que ser assim, falar de dinheiro tem que ser legal, tem que ser agradável. E claro que eu estou também com os meus convidados especiais que já estavam aprontando aqui. Então, por isso que a gente tava aqui também numas gargalhadas e tudo mais, Nós né? aprontando. Eles aprontam aqui. Só brigando com o microfone. Já vou contar pra vocês quem são os nossos especialistas desse maravilhoso podcast. O assunto é dinheiro. Então, você que tem empresa e você que não tem empresa, você fica aqui com a gente, porque esse assunto, o assunto é dinheiro, é pra todos. E a gente tem especialista aqui na área de finanças pessoais e na área de finanças empresariais para te trazer essa informação de qualidade para fazer você evoluir, prosperar na tua vida financeira, tá, gente? Então, olha só, estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da nossa Clube FM de Blumenau. Então, eu já estou aqui, ó, com o canal do YouTube aberto. Então, eu vou ficar de olho aqui em todas as mensagens, em todos os comentários que vocês mandam aqui pra gente. E também, aproveita, galera, dá um curtir aí, dá um curtir, porque esse assunto, o assunto é dinheiro, deveria ser falado na escola, deveria ser assunto de mesa ali, ó, roda de amigos. O dinheiro, prosperidade, a gente deveria falar sempre, só que aqui a gente fala com especialistas para poder te ajudar. Então já aproveita, curte, tem o linkzinho ali, compartilhar, já manda para todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos espalhar notícias boas. Tem aquela famosa frase que notícia ruim corre rápido. Aqui é o contrário, que notícia boa corre rápido, aqui informação boa corre rápido, aqui coisa boa para melhorar a tua qualidade de vida corre rápido, tá bom? Então pega o link e manda para todo mundo. E estamos ao vivo também pelo Facebook da Clube FM de Blumenau. Você que tá pelo Facebook também, já vou dar uma olhadinha, clica no vídeo, dá um curtir, comenta que daqui a pouco eu já vou ver todos os comentários de vocês, tá bom? E também a gente tem uma parceria muito incrível aqui, nosso patrocinador aqui do O Assunto é Dinheiro. De 40 anos de mercado, com mais de 40 anos de experiência e visa, né, tem aí a missão de sonhar junto com seus clientes e realizar sonhos e projetos dos seus clientes, tanto comerciais quanto industriais. Então, Metal Padrão tá aqui com a gente no podcast O Assunto é Dinheiro. Ó, galera, então não esquece, já estou aqui com o YouTube da Clube FM aberto, já vou começar a ver todos os comentários, não esquece, curte, compartilha muito e quero então dar aí as boas-vindas aqui para os nossos especialistas. Vou dar um oi geral e apresentando vocês e fiquem à vontade, a casa é de vocês. Walter Leite, boa tarde para você. Boa tarde. Janarísio, boa tarde para você. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse podcast maravilhoso. Mais um, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Jana de novo aqui, dividindo a bancada. E vamos lá, esse podcast maravilhoso, nosso segundo encontro, vamos falar bastante sobre dinheiro, quanto que a prosperidade é boa, o dinheiro é bom na nossa vida e principalmente na nossa empresa. Então, mais um bate-papo aí sobre dinheiro, coisa boa, tem muita coisa boa para discutirmos hoje. Ai, muito bom, adoro. Jana, mais uma vez, trazendo esse conteúdo tão importante aqui para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo. Com certeza, boa tarde a todos que estão assistindo a gente, né? Também gratidão aí, Walter, pela parceria, Michele também. E realmente, né, quanto mais a gente fala sobre dinheiro, mais a gente acaba falando, acaba perdendo esse tabu, quebrando esse tabu, né, de a gente precisa falar de dinheiro, de prosperidade, dividir, né, os nossos acertos, os nossos erros, para cada vez estarmos melhorando e tocando, tendo melhores decisões com as nossas finanças, porque isso acaba englobando tudo na nossa vida, né? Hoje tudo é dinheiro, a gente precisa de dinheiro para tudo na vida. Então, para planejar, e quanto mais
a gente planeja, mais organizado fica, mais longevidade financeira nós temos também, né? Gente, não tem como a gente não quer falar de dinheiro com esses dois. Não tem como, até porque eles trazem o assunto de uma forma muito leve, muito fácil também de entender e nada como falar com um especialista. Hoje a gente vai num bate-papo, pelo menos aí 1 hora, então tem bastante coisa pra gente falar e também falar de algo bem especial que talvez seja aí um problema na vida das pessoas, que é a reserva de emergência. Então já gruda aqui, gente, gruda e manda para todo mundo esse vídeo, que é de extrema importância. E falando em reserva de emergência, antes da gente entrar bem nesse assunto mesmo, a gente viu o quanto que a reserva de emergência fez falta e é importante recentemente na pandemia, né? Que não tem como, ó, parece assim que faz tanto tempo, mas nem faz tanto tempo assim que passamos aí por uma situação mundial. E aí, Walter, muita gente não tinha reserva de emergência. Conta um pouquinho como é que foi com os teus clientes nesse período. Exatamente. A reserva de emergência, ela é autoexplicativa, né? É uma reserva de emergência. Só que, sem querer ser redundante, mas nós sabemos quando que uma emergência vai acontecer? E é aí que está a questão, né? Muitas empresas fecharam, muitas empresas se salvaram, muitas empresas tinham reserva, tiveram problemas, porque a pandemia infelizmente acabou se estendendo. Outras empresas não tinham reserva, mas conseguiram ter suas saídas, né? Conseguiram fazer alguma movimentação para que ela conseguisse capitalizar, conseguisse passar ali por esse período. Mas, claro, a pandemia foi uma questão mundial, né? Sentimos muito até hoje por tudo que aconteceu. Mas aqui no Brasil, principalmente, nós vivemos um país de crises. A verdade é essa. Uma empresa, ela passa por crise todos os dias. Entra uma crise, sai outra. Sai outra. Se tem uma coisa que é certa numa empresa, é que vai ter crise. Tem crise interna, sai um funcionário, sai uma pessoa-chave, sai aquele grande contrato. Tá tudo redondinho, de repente vem uma crise. Pecinha, pronto, desestrutura tudo, né? Sem contar a crise macroeconômica, né? É juros, é custo do dinheiro alto, é inflação, é mercado, começa a chover demais, cai o movimento, combustível que sobe. Aí chove demais, o pessoal não compra porque não sai de casa. Aí dá muito calor, aí cai o movimento que o pessoal foi pra praia. Então, cara, Verdade. O tempo inteiro tem uma crise. E quem segura essas crises? Quem segura as pequenas ou as grandes crises? Então vou falar reserva de emergência? Reserva de emergência. Já tô aprendendo. Dentro do negócio. Dentro do negócio. Hoje, toda empresa precisa ter sua reserva de emergência e tem um tempo mínimo, inclusive, recomendado, que esse tempo aumentou pós-pandemia para garantir a segurança de toda a empresa. E aqui, quando nós falamos de empresa, literalmente são todas as empresas. Ah, mas eu sou MEI, sou pequenininho, eu estou começando agora. Também tem que ter. Ah, eu sou uma média empresa, faturo 3, 4, 5 milhões por ano. Sou uma grande empresa, faturo 10, 15 milhões por ano, 50 milhões por ano. Todos vocês precisam ter a mesma reserva de emergência, dadas as devidas proporções, mas a reserva de emergência ela é praticamente obrigatória. E reserva de emergência é diferente de capital de giro. Opa, gente, ó, Já vocês para já não estão misturar vendo, os né? assuntos. Já estão vendo quanto que esse bate-papo aqui vai render, Jana. E na vida pessoal, então, funciona da mesma forma. A reserva de emergência também, esse exemplo da pandemia serviu na vida pessoal, não só na vida das empresas. Com certeza, Michele. A reserva de emergência, da mesma forma, né, com o mesmo pensamento que a gente precisa ter uma reserva nas empresas, a gente também precisa ter uma reserva de emergência na nossa vida, ali na nossa continha. Eu gosto de falar que a reserva de emergência, ela é para funcionar. Sempre a gente tem dúvida, né? Ah, mas para que serve reserva de emergência? Tem gente que fala reserva de oportunidade, reserva de emergência. E, de certa forma, é você ter um valor X, né, das tuas contas, os teus gastos, você calcular o teu orçamento, você ter esse valor já. Olha, pô, meu custo de vida é tal. E daí você separar, começar a guardar, porque uma reserva de emergência, dificilmente ela vai ser construída do dia para a noite, né? Então, ela requer um planejamento também, você diminuir um pouco os teus gastos para estar montando a tua reserva, fazendo a tua reserva de emergência pessoal e familiar, né? E daí, realmente, você vai começar a construir e
pessoal na pandemia, com os imprevistos, tanto como o Walter falou nas empresas, como também para quem tem uma renda extra também, né? Fazia ali uma venda, enfim. Acabou que também teve um baque financeiro. As doenças também, a gente teve quantas pessoas que pararam no hospital, tiveram problemas também de saúde, e isso impediram elas de estarem trabalhando, né? Então, a reserva de emergência, quem tinha, aí não precisou pegar os créditos, né? Não tomar crédito e ter uma vida financeira, inclusive, mais pesada, vamos dizer, né? Porque se a gente tem um dinheiro que está trabalhando a teu favor, com juros a teu favor, beleza. Agora, quando você precisa, às vezes, tomar um crédito para corrigir um erro, você vai estar pagando 2, 3, 4, 5 vezes mais caro. E isso acaba atrasando um pouco a tua vida, né? Então, isso tudo é uma educação que muitas vezes a gente não teve lá na infância, na escola, enfim, e que agora a gente tá tendo essa oportunidade. Ó, gente, segura aí, porque vocês estão vendo, né? Tem muita coisa boa para falar, e eu quero dizer para vocês, Walter e Jana, que a galera tá aqui no chat. Então, já quero mandar aqui um abraço pra galera que tá comentando. The Bank Consórcios, um beijo pra vocês. Ó, esses dois são meus exemplos de vida e empresários. Obrigado. A Carla Oliveira tá falando, temos que ter muito controle hoje em dia e principalmente para o empreendedor. E ela complementa, precisando urgente fazer essa reserva. Então, Carla, gruda aqui, porque esses dois são demais pra isso, tá? E tem mais uma galera que comentou aqui, mandar um abraço pra Jo também, pra Josiele, que sumiram os comentários porque foi passando, tá, gente? Mas comenta aqui embaixo de novo que eu consigo ver, tá bom? E vou pedir pra você curtir e compartilhar. Olha que importante a gente tá falando sobre isso aqui de uma forma que chega a tantas pessoas, a tantos lugares. Pega ali o botãozinho de compartilhar e manda em todos os grupos que você tem, gente. Olha que assunto rico e que assunto importante, tanto para quem tem empresa quanto para quem não tem empresa. Antes da gente continuar no assunto de reserva de emergência, vamos só relembrar uma coisinha. Uma coisinha só, porque a gente já teve um outro podcast. A gente vai deixar o link aqui embaixo para depois quem quiser assistir, para você poder conferir todas as dicas que foram dadas. Walter, uma só. Um erro que a pessoa comete na empresa dela que pode colocar tudo por água abaixo. Um erro só. Não controlar o financeiro. Não controlar o financeiro. Não ter o fluxo de caixa. Ah, meu Deus, já são 2. Não, é o mesmo. Ah, é o mesmo? O fluxo de caixa é a ferramenta para controlar o financeiro. Ah, então tá bom. Vou colocar então resumidamente, né? Não ter o fluxo de caixa atualizado de uma empresa. Porque aí você não controla o financeiro. Isso é o que você vê ali nos seus clientes no dia a dia. Se eu tiver que escolher um único relatório para controlar uma empresa, é o fluxo de caixa. E por incrível que pareça, é o relatório que eu menos encontro nas empresas. Porque é ele que vai espelhar como que está se comportando o financeiro do seu negócio diariamente. E aí você não tem esse controle, por exemplo, tem empresários que não sabem nem quanto fatura. Literalmente. Imagina quanto que paga, né? E quando você começa a gerir um negócio sem a mínima visão financeira, sem um GPS que vai te guiar, cara, qual que é a chance disso dar certo? Né? Hoje, 88% do motivo de fechamento das empresas estão diretamente ligados à falta de controle financeiro. Algum indicador financeiro. Então, gente, dica de ouro aqui. O fluxo. Nem que seja no caderninho, mas vai lá e anota o que entra e o que sai. Pronto, isso já é o fluxo. Para quem não tem nada, o caderninho já ia crescer 100%. Então, ó, cara, tem gente comentando aqui, tá? Fiz o caderninho, transfere para um Excel. Aprendeu a fazer na planilha eletrônica, aí contrata o sistema. As pessoas acham que sistema salva a empresa. Eu não tenho controle porque eu não tenho um sistema. Só que o sistema, ele é uma ferramenta como um Excel, como um caderno. Os três têm uma dependência. Alguém para ir lá imputar os dados, lançar as informações corretamente. Então, eu posso te dar o melhor sistema, ou posso te dar o caderninho mais barato do bazar. Se você tiver a disciplina para alimentar corretamente, você vai conseguir controlar o financeiro do teu negócio. E como é que você controla o financeiro? Montando um bom fluxo de caixa todos os dias, atualizado, bonitinho, para você ter o GPS, o guia mesmo do financeiro da sua empresa. Então já vou deixar um recado para quem comentou aqui, preciso saber tudo sobre reserva, estou acompanhando.
não me importa o que você está fazendo agora. Enquanto você assiste aqui, já pega o caderno ou abre ali uma planilha no Excel, baixa uma planilha gratuita aí no Google e vai fazer o fluxo de caixa, que a hora que o Walter chegar na tua empresa, ele vai perguntar, cadê o fluxo de caixa? É a primeira pergunta que eu faço. Jana, qual é, se você puder escolher um erro que faz a vida financeira da pessoa física, né, ir por água abaixo? Também é fazer o orçamento, né? Porque para você planejar, né, tua vida financeira, os teus sonhos, teus projetos, você precisa saber quanto que custa, qual que é o teu custo fixo, o custo da tua família, né? Então, para calcular, até por exemplo, se você vai precisar, enfim, de uma linha de crédito, você vai comprar um bem, um serviço, enfim, você precisa saber quanto que é a tua vida financeira, quanto que custa, quanto que sobra do teu orçamento, se você precisa, aí, se você quer crescer, né, começar a investir, às vezes não está sobrando, então você precisa saber enfim, saber ter esse conhecimento de falta, sobra, para você começar a planejar, começar a se organizar financeiramente. Até mesmo respirar, que às vezes a pessoa tá, de repente, com dívidas, enfim, tá ali enforcado, né, com relação ao dinheiro, e aí se não tem também esse fluxo do que ela tá gastando, o que tá entrando, ela também não vai conseguir nem ter uma direção para onde ir. Exatamente, daí acaba indo para uma linha de crédito, às vezes refinanciando um empréstimo, e daí acaba pesando mais ainda no teu financeiro, e isso começa a acarretar vários problemas, né? Então, também é fazer o orçamento ali, como o Walter falou, no papel e caneta, ali escrevendo, é isso que funciona, é isso que dá resultado. Muito bom. E aí, olha só que legal, Debank Consórcios, vou falar, gente, você falou, eu tenho 1 ano de reserva. Tá de parabéns, uau! Excelente! Então, a Rosângela falando, precisa saber tudo sobre reserva, o Elias Júnior tá mandando que tá acompanhando, gente, gratidão, continuem comentando aqui, e o pessoal tá lá no Facebook também, mandando um boa tarde aqui pra gente, então boa tarde pra você que tá acompanhando, e não esquece também de compartilhar no Facebook, tá? Walter, então, a reserva de emergência, ela tem que ser também, assim como o fluxo de caixa, uma parte da empresa. Então, explica um pouquinho pra gente, na prática, como é que ela funciona. A reserva financeira, ela vai nascer do fluxo de caixa. Então, vamos começar pelo início, né? Passo número 1, montei o fluxo de caixa. Por que ele é tão importante? Porque do fluxo de caixa é onde nascem todos os outros indicadores, todos os outros relatórios e todo o lucro e o caixa da empresa. Inclusive a reserva financeira. Tudo que você toma de decisão financeira de um negócio precisa ser baseado nesse relatório, no fluxo de caixa. Porque é ele que vai te dar o raio-x, uma visão 360 graus do seu negócio. E por que eu falo às vezes um raio-x? Porque você vai enxergar a tua empresa por dentro. Eu quero saber se um osso está quebrado, está trincado. Qual o exame que eu faço? O raio-x. Ele que vai me dar a visão completa daquele membro para saber o que está acontecendo com ele, afinal de contas. Do fluxo de caixa, você vai começar a entender quanto que está sobrando dentro do seu negócio, quanto que está faltando dentro do seu negócio. Está sobrando dinheiro, sobrou lá 10 mil, 15 mil, 20 mil todos os meses. O lucro gerencial foi positivo e o dinheiro está lá dentro do negócio. O que eu faço com esse dinheiro? E é aí que nasce a reserva de emergência. Porque esse dinheiro que sobra, ele vai ter que ter 3 destinações. A primeira, uma parte desse dinheiro pode ser distribuída para o sócio como distribuição de lucros, e olha que eu fui bem claro, é uma parte, não é todo o capital. Geralmente se distribui todo o capital e mais um pouco, até pela falta do controle do orçamento que a Jana comentou, as contas vão lá para a empresa, aí mistura tudo e vira uma bagunça. Então, com o fluxo de caixa, você tendo essa clareza, você vai olhar e falar assim, tá, sobrou 20 mil reais, o que eu vou fazer? Uma parte eu vou distribuir para o sócio como distribuição de lucro. Uma segunda parte vai ficar na conta da empresa e esse não é reserva de emergência. Esse é o capital de giro. O que é o capital de giro? É o capital que a empresa tem para girar todos os meses.
Em um dia de baixa de movimento, por exemplo, que você precisa pagar a conta, é esse dinheiro que vai sanar a necessidade da empresa. Esse dinheiro ele é flutuante. Então ele sobe e desce, aumenta o caixa, reduz esse caixa, aumenta o capital, reduz esse capital, todos os dias. O importante é que no final do mês, esse dinheiro tenha crescido, ele tenha dado filhotinhos, ele tenha dado dinheirinho. Então ele trabalhou um mês inteiro, no final do mês eu deixei 5, eu tenho 6, eu tenho 7. E a terceira parte é a reserva de emergência. Então vamos lá, sobrou o lucro gerencial, tenho 20 mil reais, está aqui na minha mão. Dos 20 mil reais eu divido esse dinheiro em 3 partes. Uma parte vai para o sócio como distribuição de lucro, uma segunda parte fica na conta da empresa como capital de giro e uma terceira parte eu separo. Eu aplico esse dinheiro, obviamente, sempre em aplicações conservadoras. Dinheiro de empresa não se brinca. Não vamos comprar moeda digital, não vamos comprar ações de outras empresas com dinheiro da empresa, porque é altamente volátil. Se dá algum problema, a tua empresa vai sofrer diretamente. Na realidade, qualquer reserva de emergência, ela tem que ser mais conservadora, né? Isso. Não Qualquer reserva. Deixar esse dinheiro em um lugar que eu consiga resgatar ele e pegar ele rapidamente. Liquidez. Liquidez. Por quê? Porque uma emergência não espera. Então, assim, cara, aí você tem um problema, você tem lá um grande vazamento na tua empresa, aconteceu algum problema estrutural, você precisa resolver rapidamente. Aqui na nossa região, chove muito aqui, em algumas épocas do ano, dá aquele vendaval comum e aí vai lá e destelhou no teu galpão. E aí, como é que você faz? É a reserva de emergência que vai te ajudar nesse negócio. Porque o capital de giro, ele também pode te auxiliar. Mas a principal função dele é fazer os pagamentos das suas contas. É garantir a saúde financeira, a liquidez diária da tua empresa. A reserva financeira é para esse tipo de emergência. São para emergências mais estruturais, são para coisas mais caras, são para questões de extrema necessidade. Né? Como a reserva de... Bom, a Jana vai falar, mas é como se fosse a reserva de emergência pessoal, uma questão de saúde, uma questão mais importante, né? Mais drástica. Assim funciona a reserva de emergência de uma empresa. Para a saúde da empresa. Para a saúde da empresa, exatamente. Então, essa terceira parte, você vai guardar como uma reserva de emergência. E pode ir guardando, gente. Pode guardar. Até enquanto você não alcançar, no mínimo, 6 meses de contas pagas da tua empresa, você precisa guardar a reserva de emergência religiosamente. E por que eu falo que esse número mudou? Porque antes da pandemia, estimava-se 3 meses, no mínimo. Pós-pandemia, esse número, em média, aumentou para 6 meses. Valteri, pela experiência que a gente teve, viu-se que é necessário aumentar esse tempo de reserva. Aumentar esse tempo de reserva, até porque o mundo pós-pandêmico, ele mudou demais. Inclusive o retorno das empresas. Então, o tempo de recuperação de uma crise de uma empresa está um pouquinho mais longo agora. Basicamente por cenários macroeconômicos, né? Então, um resultado que eu me recuperava em 2, 3 meses, agora eu levo 4, 5. Ou seja, o lead time, né? Eu não gosto de usar esses termos muito técnicos, mas o tempo de resposta, vamos pensar assim, de recuperação de uma empresa, ele está um pouquinho mais lento, um pouquinho mais alongado. Então, logo você precisa ter uma reserva de emergência um pouco maior para você cobrir esse período. Então, qual é o mínimo? Pelo menos 6 meses. A HS Brasil ali, né? Alguma coisa assim? Com a HS Consórcios? Galera da Debank Consórcios aqui. Debank Consórcios. Né? Comentou, tem 1 ano de reserva. Excelente. Por quê? Porque para você ter a reserva de emergência não tem teto. Tem o mínimo, que são 6 meses. Tá, então eu bati 6 meses, eu posso soltar farra, pingue, foguete com o restante do dinheiro e ir embora? Claro que não. Faz 7, faz 8, faz 1 ano, faz 2. Por quê? Porque dinheiro não quer demais. O dinheiro, ele é uma das bases mais sólidas e importantes de uma empresa. Quanto mais sólido tiver essa coluna dentro da empresa, mais forte ela será. Até mesmo para futuros novos projetos, dar aquela segurada, tem uma reserva também. Era exatamente esse o próximo ponto, o excedente. Porque existe um quarto viés aqui, que é o excedente do capital de giro e o excedente da reserva financeira. Que você vai usar esse dinheiro para quê? Para novos investimentos, para ampliação do negócio, para aquisição de máquinas, para buscar novos mercados, porque esse dinheiro é excedente. O que é um excedente? Cara, eu fiz toda a minha lição de casa.
Então, meu fluxo de caixa tá tão linda quanto uma noiva, de tão arrumadinho que está. Aí eu montei o meu capital de giro, eu tenho capital de giro para 1 ano se fechar. Ou seja, se eu fechar as portas, em 1 ano eu tenho dinheiro para pagar as contas sem acionar a minha reserva de emergência. Mais a reserva de emergência, eu tenho dinheiro lá aplicado para 2 anos. Só que minha empresa faz tanto dinheiro que eu tenho um excedente aqui. O que eu faço com esse dinheiro? Diversifica. Mas não diversificar em moedas de investimento. Diversifica o teu negócio. Planta novas sementes. Faz novos plantios dentro da sua empresa. Ou seja, diversifica mercado, amplia sua planta com capital próprio. Qualifica os colaboradores. Qualifica os colaboradores, reinveste dentro da sua empresa, atualiza o sistema do seu negócio, o sistema operacional. Como é que você pode ampliar, buscar novos mercados com a tua empresa? Ah, Walter, mas é mais barato fazer isso com capital externo. Será? E o risco-retorno? Normalmente é o que todo mundo pensa, a primeira coisa, né? Mas nada que uma boa conta, mas aí já é mais avançado, né? Mas nada que uma boa conta para explicar isso. E essa boa conta, quando você faz, parece que vale a pena, sim, você pegar o dinheiro do banco, muitas vezes, para financiar uma expansão. Mas e o risco que está por trás? Porque, querendo ou não, você não sabe se vai dar certo. E se você tiver ali a reserva e o capital de giro, pelo menos já tem uma base para segurar. Aprendi com mamãe uma coisa. E vou deixar esse conselho de mamãe aqui. Se for para errar, erre com o seu. Não erre com um dos outros. E a mesma coisa vale para a empresa. Por experiência, tanto própria, quanto de ver empresários e mais empresários errando com o dinheiro dos outros. Não erre. Errar com o dinheiro do banco, que é o dinheiro dos outros, sempre vai sair mais caro do que errar com o seu. Claro que o ideal é você não errar. Ou minimizar o máximo de chances possível de um erro acontecer. Agora, quando você tem uma empresa muito sólida financeiramente falando, você tem muito mais espaço para trabalhar. E aí, se é para você vai investir com qual capital? O seu. Muito porque bom. você sempre vai conseguir dormir tranquilo. Além de tudo, esse podcast aqui é motivacional. Motivacional. Só de escutar o Walter falando, eu já me sinto rica. Ai, meu Só Deus, de escutar o Walter falando, eu já me sinto rica. Gente, tem mais comentários chegando aqui, mas antes da gente entrar um pouquinho mais sobre como montar essa reserva, né? Alguns detalhes para o pessoal já começar a fazer hoje mesmo, na prática. Jana, o que significa reserva de emergência na vida pessoal? Então, a reserva de emergência, como a gente já falou bem aqui, tem esse objetivo, né, de resolver uma emergência, um ato inesperado, né? Então, o que eu sempre oriento? As pessoas perguntam, Jana, tá, mas como é que eu uso, né? Como é que funciona isso? De uma forma bem simples. Sabe o cheque especial lá do teu banco? Que é dinheiro do banco, né? Que daí você tem lá um limite, às vezes de 2.000, 3.000, e daí você se apertou, você vai lá, pega aquele valor, depois você repõe, só que daí você está pagando juros para a instituição, certo? Você vai formar o seu cheque especial, né, de uma forma simples, mas você vai estar formando o teu cheque especial. Então, ao invés de você ter aquele dinheiro do banco ali, que é um empréstimo, que os juros são muito altos, você vai ter na sua conta ali a tua reserva. Então, por exemplo, teve lá 5.000. Aconteceu um imprevisto, às vezes, né, precisou comprar um remédio para um filho, enfim, quebrou alguma coisa em casa, vai lá, pegou aquele dinheiro, né? Imprevisto é o que mais acontece todo dia. É verdade. Claro que tem os previstos, agora os imprevistos é todo dia praticamente. Então, assim, vai lá, pegou aquele dinheiro, utilizou, recebeu, repõe. E o mais bacana é que quando você tem um dinheiro seu, né, você formou a tua reserva e, como o Walter mesmo falou, investir sempre de uma forma mais conservadora, um investimento com liquidez diária, né? Então, o que significa a liquidez diária, né? Significa que você pode sacar a qualquer momento. Se daqui a 3 horas você precisar tirar esse dinheiro, você pode retirar. E isso é algo também, Michele, que eu vejo muito assim, que é um erro muitas vezes das pessoas. Primeiro, não entender como funciona essa reserva. Eu tirei o dinheiro, mas eu preciso repor aquele dinheiro de novo? Precisa. No banco, lá no cheque especial, você não faz isso? Sim. Então, na sua reserva de emergência, você também vai precisar repor, tá? E o ideal, claro, é você ter um valor e não precisar aí também mais depender ali dessas linhas de crédito do banco, tá?
Outro erro também em relação aos investimentos é você colocar o teu dinheiro num lugar, como eu falei, que não tenha liquidez. Muitas vezes as pessoas não perguntam para o gerente do banco aonde eu devo colocar, né? Como que funciona esse investimento? Geralmente o gerente do banco ou da cooperativa, enfim, liga lá e fala, olha, eu posso pegar, o teu dinheiro tá parado. Daí ele fala aquelas palavrinhas mágicas, né? O teu dinheiro tá lá parado na conta, eu posso investir ele para começar a te dar um retorno? Você tá lá trabalhando, fazendo um monte de coisa, não entende muito. Falou as palavras mágicas? Pode. Só que você não fez a pergunta se tem, às vezes, uma carência, se você vai poder retirar aquele dinheiro quando você precisar. Quais são as regras daquele investimento, né? Então, essas são as dicas principais para você colocar o teu dinheiro investido na reserva, para utilizar, né, como reserva de emergência. E também, eu não posso deixar também de mencionar aqui que cartão de crédito não é reserva de emergência. Nossa, agora ela pegou firme aqui, hein? Jana Arizio, mentora de finanças pessoais, planejadora financeira, pegou firme aqui agora com a galera que tá usando cartão de crédito como reserva de emergência. As pessoas acabam, porque o cartão de crédito eu consigo parcelar, por exemplo, uma compra, uma dívida, enfim, né? E não vou precisar tirar do meu caixa agora. Mas assim, e aí? Será que você, como a gente acabou de falar, né, fez a primeira lição de casa, que é ter um orçamento bem estruturado para você saber se vai comportar, né? E a longo prazo sempre vai pesar, nunca é tão, né, interessante você parcelar muito a longo prazo ali. Então as pessoas erram muito nisso, ainda mais quem é autônomo, porque o autônomo ele não tem como prever se o cara vai pagar no dia. Quando você é CLT, você sabe que todo dia 10, dia 5, o salário vai cair na conta. E quando a gente é autônomo, né, a gente não tem essa certeza se tu vai vender hoje, semana que vem, enfim. E daí a gente acaba caindo dentro dos juros altos também do cartão de crédito. E isso acaba também, é um veneno para a nossa vida financeira. E também não posso falar de reserva, enfim, de imprevisto, sem falar nas proteções das rendas, né? Então, hoje em dia, quem é autônomo, profissional liberal, acaba o quê? Estando completamente desprotegido financeiramente. Porque acaba pagando uma taxinha básica de um salário mínimo. E se acontece alguma coisa com ele, né, e ele tá ali na ativa todos os dias na empresa, aconteceu um imprevisto, ele se machucou, ele teve um diagnóstico de doenças graves, né? Isso é uma coisa que a gente não espera. Não espera. Né? Ô, Jana, esse tema de proteção de renda, a gente vai falar aqui agora, até porque se tem uma reserva de emergência, também às vezes posso ter algo que proteja a minha renda para que também aquela renda que eu tenho ali de reserva não se esgote ali em pouco tempo, né? Aquilo que eu cuidei tanto para fazer, levei meses para construir uma reserva de emergência, de repente, com algum diagnóstico, alguma coisa que aconteça comigo, eu tenha que usar aquele dinheiro de 6 meses em 1 mês, por exemplo, né? Então, a gente vai falar mais a fundo sobre a proteção de renda, que realmente é algo que precisa ser educado, né? Precisa trazer essa educação para a população, que muitas vezes sofre tanto, às vezes, por não ter nem o dinheiro da reserva e ficar totalmente desprotegido, e até mesmo quem é autônomo, né? Como você falou, que não sabe se o dinheiro vai entrar ou não, né, no próximo mês, depende ali dos pagamentos. Antes da gente seguir um pouquinho, deixa eu falar para vocês, ó, que o Enzo Martins Bento, ele mandou assim, ó: eu já aprendi do meu pai desde criança que precisava sempre de uma reserva. Olha. E isso que ele era analfabeto e ganhava um salário mínimo. Então, que legal. Enzo Martins Bento foi super bem educado e espero que você tenha aí a tua reserva como você aprendeu com o seu pai. Obrigada por estar aqui, continua mandando as mensagens e já compartilha esse vídeo aqui com todo mundo, tá bom?
falar. Inclusive, né, Michelle, aproveitar esse gancho, né? Educação financeira, das duas, uma. Ou você aprende de berço, ou muitas vezes você quebra um pouco a cara pra você ter que... Precisa acontecer uma Como, infelizmente, tragédia. a maioria, né? Exatamente, né? Então, que bacana que ele teve o exemplo do pai, né? E isso é muito real. E muito legal que ele falou aqui, né? Ó, que o pai era analfabeto e ganhava um salário mínimo. Então, já era uma cultura ali mesmo, ganhando um salário pequenininho, né? E não tendo estudos, já sabia que precisava ter Guardar, né? uma reserva. Fica aqui de inspiração aí pra gente, aqui a família do Enzo Martins Bento. E pegando então esse assunto aqui do Enzo, né, que trouxe esse exemplo, Walter, então sem a reserva de emergência é um grande risco para que uma empresa possa literalmente fechar as portas? Literalmente. O que acontece, né? Quando uma empresa ela não tem uma base sólida financeiramente, ou seja, você não tem não tem o fluxo, não tem o capital de giro, não entende as finanças do negócio e não tem uma reserva de emergência, ela é uma empresa de cristal. É como esse copo que estamos aqui, né? Então imagina você ter uma empresa de cristal desse jeito aqui, que qualquer toquezinho ele já balança, ele já faz um barulhinho, qualquer força um pouco maior, ele pode quebrar, romper a qualquer momento. E é assim que acontece nas empresas. Quando você tem uma empresa onde você não tem uma reserva de emergência, a sua empresa é frágil. Ela é uma empresa totalmente suscetível ao mercado. Ela é uma empresa que ela vai mais obedecer do que mandar no mercado. O que é obedecer versus mandar no mercado? Você não tem poder de compra. Você não tem poder de negociação. Você não consegue, na maioria das vezes, negociar o melhor preço de compra do seu produto, do seu serviço. Você tem que aceitar o que vem. Você tem que aceitar o que vem. A empresa não tem dinheiro. Praticamente vive no desespero. O tempo inteiro. Como diria a mamãe, vive vendendo almoço para comer a janta. Sabe? Então você vive sempre buscando parcelas, prazo, alongamento de prazo. Mas não é por estratégia, é por necessidade. E aí qualquer fornecedor, qualquer banco, qualquer prestador de serviço que cortar uma linha de crédito, que cortar um limite, que cortar um prazo, a empresa já entra no caos. A empresa já entra no desespero. E se esse corte for muito profundo, ela pode sim fechar as portas. Por quê? Porque ela não tem base saúde para se manter. É como uma pessoa que tem uma saúde frágil. Ela vai lá e pega uma pneumonia. E aí ela acha que se ela for, ela vai tomar banho frio, banho gelado, para reforçar os anticorpos. Aí aquela pneumonia vira uma pneumonia generalizada. Ela toma uma atitude pensando que vai ajudar e aí piora. Piora a situação, piora o diagnóstico. Então, você ter uma reserva de emergência dentro do seu negócio é literalmente cuidar de uma das principais saúdes de uma empresa, que é a saúde financeira. Ô, Jana, e aí na mesma linha acontece a nossa vida pessoal, né? Quantas pessoas que a gente percebe, né, vê que sem uma reserva, a vida começa a fazer igual o Walter falou, vai para debaixo do chuveiro gelado, lá é a mesma coisa, e aí a situação vai piorando cada vez mais. É nessa linha? Sim, com certeza. E aí é que entra realmente a proteção, né? Os seguros com esse objetivo. Porque imagina, você construiu ali, né? Às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, você construiu demorou para construir a tua reserva de emergência. Para acabar, por exemplo, em 2 semanas, que nem na visita que nós fizemos lá na associação, né? Nós, lá de dependentes de diagnóstico de câncer, né? Isso. Então, assim, em 2 semanas, 20 mil reais. Para um exame, né? Muitas vezes para um exame. Olha isso. Nós fizemos uma visita recentemente, né? Com a Michelle, em uma organização que trabalha com isso. E ela falou... 20 mil reais nas 2 primeiras semanas de diagnóstico. E quantas pessoas que a gente conhece, né? Que precisam de algum exame, alguma questão, que se tiver na reserva, já vai gastar tudo. Em 1 semana, em 2 semanas. E se não tiver na reserva, ou vai ter que pegar um empréstimo e vai ser pior, ou vai ter que fazer as famosas vaquinhas, pedir ajuda, né? Para familiares, amigos. Quando você tem um diagnóstico, dependendo da gravidade também, você não sabe quanto tempo você vai ficar impossibilitado de trabalhar. Não é verdade? Eu já tenho clientes que são personal trainer, por exemplo, que eles têm seguro comigo. Eles falaram, Jana, ainda bem que eles fizeram um seguro de proteção de renda porque ele conseguiu pagar o cartão de crédito quando ele caiu de moto.
né? Então, as instabilidades estão aí, né? Na pandemia, como nós citamos ali no início também, quantas pessoas ficaram hospitalizadas e quem ia imaginar que ia ficar hospitalizado por 1 mês, 2 meses, 3 meses, atrasaram aluguel de moradia, cartão de crédito, tudo, e depois arrumar tudo isso, né? E as pessoas às vezes acham também que os seguros, eles têm um valor muito alto por mês, e não é, né? Não são caros, eles têm um valor bem, né, acessível, de acordo com a tua necessidade, e eles visam realmente isso, a estar te blindando. Então, se você, às vezes uma pessoa tem um diagnóstico, né, de 3 meses, 4 meses com uma doença, a gente vai estar pagando ali 6 meses, 4 meses. Já posso dar até o meu testemunho aqui, porque eu ia dizer que eu tenho consórcio. Também. Mas eu tenho uma meu forma seguro. inteligente o consórcio. Tô investindo falar, ali. né? Mas a proteção de renda, eu tenho proteção de tudo. Deus me livre, pode acontecer qualquer coisa aí comigo que tá protegido e o valor é pequenininho. E ainda coloquei os meus pets junto, coloquei meus animaizinhos de estimação lá por um valor bem pequenininho, somando tudo, posso até falar aqui, deu R$85, se não me engano, por mês para eu estar protegida se caso aconteça uma doença grave, um diagnóstico, por exemplo, de câncer, um acidente, qualquer coisa que me faça ficar impossibilitada de trabalhar. Então, mas aí, Jana, eu realmente obtive essa educação até através dos teus cursos, né, e das tuas palestras. Não é comum as pessoas terem esse cuidado com a sua renda pessoal, mas sim com o carro. O carro já sai da concessionária com seguro. A casa tem seguro, né? E que mais que tem seguro é uma loja. A empresa da pessoa, até quando eu tava vindo pra cá pra gente fazer esse programa, quantas empresas que a gente já viu recentemente pegando fogo. Aconteceu algumas aqui na nossa região, né? E aí é até engraçado porque você vai olhar os comentários lá nos posts, enfim, tem lá, mas tinha seguro. Como quem diz, tudo bem, tinha seguro. Tudo bem, perdeu patrimônio milionário, o seguro cobriu. Tranquilo, tem seguro, né? Pega o dinheiro do seguro e monta outra. Super fácil. E aí, mas é engraçado que parece assim, ó, a inversão de valores, loja, né? É loja? tem seguro. Na loja, tudo bem. Agora, e a tua vida pessoal, né? E você? O bem mais precioso, né? Que somos nós, as pessoas dependentes financeiramente de você. Quem tem filhos, inclusive, né? Ou tem esposa, que às vezes o homem é o principal provedor, enfim. Então, a gente já teve vários casos que a gente já escutou aqui, até na nossa cidade, de homens que vieram a falecer enquanto a esposa estava grávida, inclusive. Então, assim, fora também os acidentes, tem essa questão que a gente nunca sabe, né? A gente tem o dia certo para nascer, mas a gente não tem o dia certo para falecer, né? Então, a gente tem que sim começar a pensar sobre isso. Isso também acaba matando, inclusive, as empresas, os nossos negócios, porque, por exemplo, se o cara tem uma empresa e ele tá full time ali, né? Então, e se acontece alguma coisa de a pessoa ficar internada ou precisar fazer uma cirurgia que impossibilita a pessoa de trabalhar? Ela vai tirar dinheiro da onde? Ela vai ter que ter um dinheiro a mais, além de ela não estar ali, né, trabalhando e indo atrás do resultado, ela vai ter que ter um dinheiro a mais para contratar mais um funcionário para estar ali cobrindo o espaço dela, que a empresa precisa continuar a girar, né? Então, é muito importante os empresários, empreendedores, não só, né, também quem trabalha em casa ou também a dona de casa, pensar nisso, né? Pensar em ter um seguro bem calculado, porque o seguro, eu sempre falo que ele é a base do planejamento financeiro. Você tendo um bom seguro, você vai cada vez mais subindo, né? Você acaba não diminuindo os riscos, né? Literalmente falando. Né? E para a empresa também, Walter, é importante ter uma proteção? Totalmente. É extremamente importante. Eu estava pensando aqui, ouvindo a Jana falar, e em resumo, não adianta, a gente vai correr, falar, mas vamos chegar no mesmo cenário. A segurança financeira, ela é primordial. Tanto é que ela é uma das 5 vidas, né, que estudamos em ela que possibilita crescer, né? Exatamente. Não adianta, não existe empresa rica sem gestão financeira.
Não existe empresa sólida sem gestão financeira. Não existe uma pessoa física rica sem gestão financeira. Mas você pode não querer ficar rico e está tudo bem com isso. Você pode não querer ter uma empresa para crescer e ficar rica e está tudo bem com isso. Mas não existe uma pessoa saudável financeiramente falando, economicamente falando, sem gestão financeira. Não existe uma empresa pequena que prospera, que vai tocando, que fica 20 anos do mesmo tamanho, mas que funciona por 20 anos sem gestão financeira. A gestão financeira, o dinheiro, ele é uma das nossas bases, é ele que sustenta todo o nosso crescimento. Empresa, quanto mais ela cresce, mais dinheiro ela vai precisar. Mais dinheiro ela vai queimar. A pessoa física também, né? Pessoa física também. Quanto mais patrimônio você vai tendo, quanto mais você vai aumentando o teu padrão de vida, mais dinheiro vai você... precisar. O crescimento demanda dinheiro. O crescimento demanda dinheiro. É como se você dirigisse um carro popular, 1.0, ele faz um consumo. Os carros de hoje fazem 17, 18 quilômetros com 1 litro de combustível. Só que você quer um carro mais robusto. Aí você vai lá e pega um 2.0, 360 cavalos, biturbo. Aí você assusta quando vai no posto de gasolina. Aí você tem que colocar pódio, faz 9 km com litro, você quer reclamar. Cara, olha o pódio do carro que você está dirigindo. Por isso que ele demanda muito mais combustível. A mesma coisa numa empresa, a mesma coisa na pessoa física. Quanto mais lhe será dado, mais lhe será cobrado, né? Tem um provérbio que fala isso, né? Exatamente. Aí você quer, e eu vejo uma utopia, gente, na cabeça dos empresários, muitas vezes, que às vezes você fica pensando, né, até no tic-tac está funcionando direitinho. Mentalidade da pessoa. O cara, ele quer faturar lá o teto do Simples, 3 milhões e 600, 4 milhões por ano, mas ele quer ter o custo que ele tinha na MEI. Meu Deus, Aí eu olho assim, eu isso? falo, não, tá bom, eu também quero um carro biturbo 2.5 com 360 cavalos, mas que tenha um consumo de 1.0, que faça 18, 19 km por litro de combustível. E aí a gente vê como é a educação realmente. Como a pessoa quer ter mais, mas não quer ter aquele custo do algo a mais. Exatamente. E às vezes tu também precisa, né, descer uns degrauzinhos pra você criar fôlego, pra você fluir. Às vezes tem pessoas que estão já ali, né, num degrau, não quer baixar aquele degrau, já tá com uma corda enforcada no pescoço, financeiramente falando. E por que não descer uns degrauzinhos e tomar aquele fôlego para crescer, né? Às vezes até poderia ir mais rápido, né? Exatamente. Dar aquele salto mais rápido. Um passo para trás pode significar duas coisas. A derrota, e aí você escolhe, dá um passo para trás, ajoelha, fica quietinho, sentadinho lá, bonitinho, chorando. Ou dá um passo para trás para te impulsionar para frente. Para pegar aquele impulso, Para pegar o impulso. Essa semana eu escutei uma frase que diz assim, é o agachar para saltar, entendeu? É o agachar para saltar. É o agachar para saltar. O Usain Bolt, recordista mundial, se você pegar, e todos os corredores daquela mesma categoria, como é que eles fazem para impulsionar, para largar bem, para fazer, né, 100 metros em 9 segundos, como é o recorde dele? Foco. Eu estou olhando para um único objetivo, eu preciso chegar lá antes de 9 segundos. E aí como é que ele impulsiona? Dando um passo para trás. Se você olhar a perna que está esticada dele, está lá atrás. Inclusive o passo para trás é muito maior do que o passo que ele vai dar para frente, para que ele consiga se impulsionar e chegue até o seu destino, de preferência batendo um recorde. Então, dar um passo para trás não significa derrota. Só significa derrota se você desistir. Agora, na maioria das vezes, um passo para trás pode ser simplesmente o impulso que você precisa para crescer muito mais e muito mais rápido, porque você já conhece o caminho que você não pode seguir. Você já conhece o caminho que te trouxe problemas. Eu já conheço o caminho que trouxe problemas financeiros. Agora o que eu vou fazer? Porque na vida, gente, não existe acerto, existe erro. Existe resultado. Então, se foram tomadas algumas decisões que te trouxeram problemas financeiros, seja na empresa, seja na pessoa física, isso nada mais é que resultado de algumas decisões. Quando você começa a enxergar a vida como resultados, ela começa a ficar muito mais simples. Porque aí eu olho e faço o seguinte, ao invés de eu ficar me martirizando que ó céus, ó vida, ó azar, eu errei, não. Eu só tive os resultados que eu não desejava. Como é que se muda resultado? Mudando ações. Então fica muito mais simples. Então isso quer dizer que se eu comprei mal e tentei vender bem, tive prejuízo e fui lá, busquei o dinheiro no banco e aumentei meu prejuízo, eu tive um resultado ruim. Então como é que eu melhoro o resultado ruim?
tomando outras atitudes. Recalculando Comprando a melhor, rota, recalculando a rota. É um GPS constante. Muito bom, é um GPS constante. Recalculando a tua rota, tomando novas decisões que vão te levar a novos resultados. Logo, em pouco tempo, você consegue reverter aquele resultado positivo e sim ter um resultado... aliás, reverter o resultado negativo e ter um resultado positivo. Porque não existe empresa... Ó, dica. Você sabe... Essa é extra. Ai, meu Deus. Sabe qual é a Gente, maior anota. Cadê o anota, caderno? anota. Pelo amor de Deus, cadê o caderno? Sabe qual é a maior mentira da história do empreendedorismo? Ai, me A pegou. maior mentira. Todo empresário conta essa historinha para si mesmo. Me pegou. E é uma mentira gigantesca. Ai, Se crescesse o nariz como o Pinóquio, Ei. o que ia sair de empresário se batendo o nariz um no outro aí? não, tem tantas que eu acho que pode ser que eu não vou nem chutar nenhuma. A maior mentira do mundo do empreendedorismo, a maior mentira que os empresários se contam, é que o negócio não dá dinheiro. Isso é uma mentira sem tamanho. Todo negócio dá dinheiro. O problema não está no negócio. Não existe essa métrica, mas eu estimo, e aí por experiência, que pelo menos 92 a 95% dos negócios são bons negócios. Olha só. Eles quebram por falta de gestão. Todo negócio dá dinheiro. Todo negócio vende, todo negócio recebe, todo negócio gera lucro, todo negócio independente do seu tamanho. Sempre tem alguém para comprar, né? Sempre tem alguém para comprar um produto. E até mesmo que quando você uma tá pessoa. vendendo, Acho serviço, que na sempre pessoa tem. física, acho que dá pra dizer a mesma coisa. Não existe a pessoa dizer eu não tenho dinheiro. É a falta do gerenciamento daquele dinheiro. Exatamente. E sempre tem a oportunidade, calcule a rota, não fica, né, ali errando, né, no mesmo, apertando sempre na mesma tecla ali, né, que tu já sabe que tá errado. Então, e esse negócio de dar o passo para trás ou agachar aqui, como foi falado, né, é você o quê? É você enfrentar os seus problemas, né? Quantas pessoas não querem enfrentar os seus problemas, não querem olhar ali e ver, né, olhar o teu extrato bancário. Tipo, perde-se um tempo, isso aqui é um tempo que tu vai ganhar muito mais lá na frente. Então, olha ali, vê teu orçamento, vê onde é que tá indo o teu dinheiro. Quantas pessoas não sabem, cai o dinheiro na conta, não sabe para onde tá indo o dinheiro? Olha, acho que assim, ó, 60%, vou chutar baixo, tá? Pelo menos 60%, 70% da população. Se eu perguntar para onde que tá indo o dinheiro, as pessoas não sabem. Eu não sei, só cai na conta, o banco debita lá e tá tudo certo, né? Se atrasar alguma coisa, eles me ligam. Então assim, como é que a pessoa vai crescer? Como é que a pessoa vai fazer um planejamento? Como é que a pessoa vai começar a construir a sua reserva, né? Então, existem várias formas de investir, né, o teu dinheiro para estar te dando um lucro. Uma é no seu próprio negócio, como até tem lá uma parábola que fala, né, dos talentos, né? Então, um lá recebeu 5 talentos. Então, se ele conseguiu trabalhar aquilo e ele conseguiu multiplicar, ele vai receber cada vez mais, né? Isso é a lei da vida. E aquele que enterrou o seu talento, aquele que às vezes não construiu uma reserva, né? Já que a gente está falando de reserva, aquele que não conseguiu multiplicar nem um pouquinho que tem, né? Porque às vezes as pessoas também falam, Gina, mas eu só tenho, sei lá, R$50 por mês para guardar, não sobra mais. Cara, começa, né? Porque tu vai chegar num momento que tu vai romper e daí as coisas vão começar a trabalhar a teu favor. Mas enquanto tu não começar, que seja com R$50, com R$100, né? Cara, tu nunca vai sair do mesmo, tu nunca vai estourar a tua bolha, tu nunca vai ter o dinheiro trabalhando a teu favor, né? Então, tu vai estar sempre ali, ter aquela corda te puxando para trás, tu querendo correr, né? E daí tu cansa, por quê? Porque tu tem uma corda tensora te puxando para trás o tempo inteiro. Então, realmente, você ter a tua reserva é o primeiro passo para você construir um planejamento financeiro de sucesso, uma vida financeira estável, tranquila, que é possível ter, né, Walter? Totalmente. Uma vida tranquila. A Jana fala, não sei se você percebeu, Walter, mas a Jana falando, vai pra frente, eu aqui, ó. Eu aqui, ó, eu também quero, eu vou. É pra frente que se anda. É muita motivação, gente, aqui nesse podcast, tá? Se você não sair motivado daqui, você manda uma mensagem aqui pra gente, diz eu não saí motivado. E aí nós vamos avaliar você. Porque é impossível não sair motivado aqui desse podcast, tá? Olha só, a galera continua mandando mensagem aqui. Aparentemente o vídeo tinha dado uma cortadinha, mas tá tudo certo aqui, tá, gente? A gente já conferiu.
Quero agora especificar um pouquinho como montar essa reserva de emergência. Não parece, mas a gente tá assim caminhando para o final. De novo? Tão rápido. Pois é, demora tanto para chegar e quando chega é rapidinho, né? Exatamente. Como montar então essa reserva, Walter? Assim, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais complicada. Mesmo se a empresa aparentemente esteja num vermelho, por exemplo. Legal, excelente pergunta, tá? Primeiro passo de tudo, você precisa abrir os olhos para o teu negócio. Você precisa conhecer o teu negócio. Não adianta você querer montar reserva financeira, querer montar capital de giro, querer conhecer, querer montar grandes investimentos se você não conhece o teu negócio a fundo, né? Os números da sua empresa. E não é com muito tempo não, 30, 40 minutos por dia aí, dependendo do negócio, 2, 3 vezes por semana, esse tempo resolve a situação, né? A questão é mais comportamental, do negócio de correr dos números, fugir dos números, achar que os números são complicados, que os números vão morder. Então, vamos lá, primeiro passo para isso, você precisa ter um fluxo de caixa organizado. E a gente vai repetir isso aqui várias e várias vezes, que lembra que o fluxo de caixa ele é o principal relatório de qualquer empresa. É ele que vai direcionar os números do financeiro do seu negócio. É ele que vai direcionar as suas decisões. A partir do momento que você montou o fluxo de caixa e você chegou exatamente no valor que você consegue ter de sobra todos os meses, e aí eu estou falando com empresas que têm sobra todo final do mês, tem caixa, gera lucratividade gerencial lá bonitinho. O passo número 1 é doutrina. Cara, qual é o percentual desse lucro, desse dinheiro que eu vou guardar, faça chuva ou faça sol? 10%, 15%, 20%. Todo mês precisa. Então, passo 1, tenha o fluxo de caixa. Passo 2, reserve 10, 15, 20% do que sobra para a reserva de emergência. O restante para o capital de giro e distribuição de lucro do sócio. Tão simples quanto. Walter, mas a minha empresa ela é endividada, que você comentou. Como fazer isso? Primeiro passo, né? Para você, mais conceito. Para você se tornar um investidor, antes você tem que deixar de ser um devedor. Né? Tem como ser um investidor devendo. Né? Primeiro eu resolvo o problema financeiro do negócio, depois eu me transformo num investidor. A mesma coisa funciona para a empresa. Então tenho dívidas em aberto. Eu preciso sentar, chamar os meus credores e montar um plano de renegociação, um plano de pagamento disso. Não adianta fugir do negócio. Encare, em frente, resolva. Todo mundo... Sabe qual que é a base do ser humano? A base do ser humano, nós seres humaninhos que estamos aqui habitando essa terra aí há alguns anos, a nossa base é colaboração, é ajudar. Então, se você sentar com o seu credor, explicar a situação e pedir para ele um apoio, olha, em 98% dos casos, geralmente nós conseguimos resolver. Geralmente você consegue. Por quê? Porque do outro lado da mesa não tem uma empresa fria, gelada. Tem um outro ser humano que tem coração e que te entende. Então, passo número 1, chama todos os seus credores para renegociar essas dívidas ou para negociar. Mas tenha sempre embaixo do braço qual o relatório para fazer essas renegociações? O fluxo de caixa. Por quê? Porque é ele que vai te dar a margem que você pode trabalhar. Não adianta você fazer renegociações de 6 mil, 10 mil reais de parcela todo mês, se você não vai conseguir, 3, né? Se sobra 3, se sobra 2, ou se você nem sabe quanto sobra. Então, tem o fluxo de caixa, renegociou as dívidas da sua empresa, está conseguindo pagar tudo bonitinho, teu próximo passo é montar o capital de giro. Olha só, nós estamos trilhando uma linha de crescimento. Primeiro, eu deixo de ser um devedor, renegocio as dívidas, começo a pagar... Porque daí essas dívidas negociadas, elas vão entrar ali no fluxo de caixa do que eu tenho que pagar no mês. Exatamente, exatamente isso. Ela já vai estar projetada lá, você já vai saber quanto que vai sobrar todos os meses, porque você tirou esse peso, economiza com juros, economiza seu tempo, economiza seu estresse de ficar recebendo ligação em todo momento. Começa a dormir tranquilo, tem a mente mais livre para pensar estrategicamente no seu negócio. O dinheiro que sobra, você vai começar a montar o capital de giro, que vem antes da reserva. São coisas diferentes, dá para montar um podcast só para falar sobre isso. Opa! Que é bem interessante, hashtag fica a dica. Já queremos. Né? Monta o capital de giro.
fiz o meu primeiro mês. Meu segundo mês de despesas fixas pagas no capital de giro, o dinheiro está girando dentro da minha empresa, está tudo organizado bonitinho, aí a partir desse terceiro mês, você começa a tirar um percentual pequenininho para reserva de emergência. Olha como ao longo do tempo você consegue equilibrar todo o fluxo. E diz que não é um tempo, 1 ano, 2 anos, não. De 3, 4 a 6 meses você consegue colocar tudo isso aqui em prática. Ó, gente, pra empresa então, tá arrumada. Daqui a 3, 4 meses, quem tá assistindo esse podcast aqui tem luz no fim do túnel, segue ainda as esse ano. dicas. Ainda esse ano. Meu Tempo, Deus. né? Dá tempo, ainda dá tempo de Com arrumar certeza, a casa ainda em esse 2023. ano. Exatamente. É só seguir esse passo a passo. É o ano da prosperidade, gente. 2023 é o ano da O prosperidade. ano da E aí, quando não vamos falar muito disso, mas você falou em prosperidade financeira, a gente já fala em prosperidade em todas as áreas da vida também. Todas. Uma influencia na outra, né? Totalmente. Nós temos várias vidas, né? Entrando lá na roda da vida, né? Elas são interligadas. Várias fatias, né? Várias fatias, tá? E aí, por conhecimento, por estudar, e você vai falando, pensando em aplicar, eu, Walter, isso é 1000, tá, gente? Isso é 1000. Eu elegi 2 vidas que tem um percentual maior de participação. Tem gente que trabalha com 5 vidas, 20% de cada um, e tá tudo certo. Eu penso um pouco diferente, para variar. Para mim, tem 2 vidas que pesam mais. Relacionamento, vida amorosa e a vida financeira. Eu posso estar gordinho, eu posso falar porque eu já pesei 112 quilos, não posso falar. Eu posso estar gordinho, eu posso estar estressado, eu posso estar com... Você pode estar com vários problemas em qualquer área, pode ser sedentário e tudo mais, que você vai lidar com isso tranquilamente. Afinal de contas, ninguém engorda chorando. Posso falar por experiência. Você engorda sorrindo e bem satisfeito. Tá? Não estou aqui fazendo apologia à obesidade, não é isso. Mas eu quero dizer que... a pessoa não percebe, né? Você que ela não tá percebe naquela situação. E você vive tranquilamente. Você vai tocando, até que você realmente dê aquele clique para mudança. Agora, quer ver um cidadão fora do eixo, estressado, irritado, perdendo noite de sono, tratando o próximo mal o tempo inteiro? Discute em casa com a mulher ou com o esposo, ou tem um boletim atrasado. Cara, a vida financeira e a vida amorosa, quando ela não está no eixo, quando ela não está equilibrada, ela consegue te tirar do centro. Ela te tira uma paz. E é uma paz que literalmente não tem preço. Verdade, é verdade. Não tem preço. É verdade. Olha só, Jana, e para montar essa reserva de emergência, eu vou perguntar também como se fosse uma empresa, né? Se eu sou uma pessoa que está com bastante dívidas, qual que é o caminho? Eu já posso ter uma reserva também de emergência? Bom, vamos lá. É parecido também o caminho, né, a se trilhar. Então, primeiro você tem que pegar aquele caderninho, né, papel e caneta, e a ligar tecnologia de ponta, né? E a gente falando de papel e Kelvin caneta, né? Joga o caderno aí que eu já vou começar aqui a organizar tudo. Tem uma tecnologia milenar aí que, olha... E a gente tá... Mas é que já teve até estudos, né, que fala que quando a gente anota mesmo, né, ali, o digitar é uma coisa, mas quando você anota, você grava muito mais, né? Você fica aquilo muito mais latente na tua mente. Então, assim, fazer uma anotação, fazer um levantamento de tudo que você deve, né? Olhar também as taxas de juros de cada empréstimo, cada conta, dívida que você tem, tá? Colocar ali os credores, colocar ali quantas parcelas você tem em aberto. Existem estratégias, né? Até no meu curso eu falo, existe estratégia para quitar as dívidas. Tem empréstimos que você consegue, por exemplo, pagar de trás para frente e ter um desconto, né? Até aproveitando, falando um pouquinho sobre estratégia de quitar as dívidas, o que as pessoas às vezes falam assim, às vezes tem gente que vai muito pela taxa, né? Mas a taxa é boa, a taxa é zero, a taxa é isso. Então, eu vou fazer, acho que eu vou fazer em 1 ano, em 24, ou em 2 anos, né? 24 meses, que eu vou conseguir. Não. Dá uma olhadinha, vê se cabe no teu orçamento. Nem que tu pague 1 ano a mais, faz 1 ano a mais, né? E se sobrar dinheiro, vai pagando de trás para frente, você vai ter um bom desconto já. Mas coloca uma parcela que cabe dentro do teu orçamento, né? Então faz ali aquela listinha, né? E começa a olhar os teus gastos, né? 1 a 1, teu orçamento, ver o que tu pode diminuir. Conversa quem é casado, conversa com a família, né? Poxa, o que a
gente pode abrir mão, né? Pra gente ter uma saúde financeira, uma vida mais estável. Às vezes, todo final de semana sai pra jantar. Vamos fazer só uma vez no mês, ou 2 vezes no mês. E lembrando que é por pouco tempo, né? Que você vai ter que tempo. abdicar ali de alguns, de repente, né? Reduzir um pouco ali o status, como você disse antes, né, Jana? Exatamente. Assim, a gente pega um exemplo, até um bom exemplo são um casal de noivos. Porque os dois têm o mesmo foco. Os dois têm o mesmo objetivo, que é o quê? Casar. Então, eles guardam tudo. Não sai pra nada, é verdade. Não sai pra nada. Quer ver um planejamento de sucesso é pegar um casal de noivos. Planejamento de sucesso, um casamento. Todo mundo, eles estão em comum acordo, né? Não vão deixar de comer fora, às vezes, vão deixar de fazer isso, aquilo, pra guardar dinheiro, pra casar, que não sei o quê. Por que isso? Como o Walter falou. Porque eles estão bem alinhados. Os dois querem a mesma coisa, os dois estão focados naquilo ali, né? Agora, quando você, um quer uma coisa, outro quer outra, ou quando um não tem entendimento, às vezes, da situação financeira que o outro tá, né, que a família tá vivendo, e por isso que é muito importante, até saindo um pouquinho do tema, né, que você falou, mas por isso que é importante as famílias falarem sobre a questão financeira, a saúde financeira. Na verdade, nem é sair do tema, né? Como é que a gente vai chegar ali na reserva se não é falado, né? Como você tá comentando. Às vezes a esposa acha que tá tudo bem e, cara, e o marido sabe que não tá, e por que não falar? Por que não, né, os dois unirem forças para estarem juntos nisso, né? Para focar os dois juntos e sair daquele buraco financeiro juntos, né? Então, a estratégia é essa. Então, primeiro fazer o orçamento, ver o que pode abrir mão, né? Tanto que seja saudável para ambos. Fazer essa estratégia de olhar as dívidas, começar a renegociar, né? E também começar a guardar. Fez uma estrutura lá, um exemplo, né? De, sei lá, 7 mil reais. Ganhou um pouco mais, aquele excedente guarda. Começa agora. Por quê? Você já fez todo o teu planejamento de bonitinho, né, de 7 mil, beleza. Ganhou algo a mais, guarda. Né, ganhou aquele, né, o 13º salário, guarda. Ganhou o valor lá do imposto de renda, restituição do imposto de renda, guarda, aquilo ali já pode ser o início da tua reserva de emergência, né? É um dinheiro que você não estava esperando receber. Dinheiro inesperado. Às vezes até vendeu começar? Algo em casa, né? Era um dinheiro que não ia entrar, era um dinheiro que estava parado, vai lá e coloca para reserva. Quantas coisas, a gente tem brechós, a gente tem uma infinita internet que você pode ir lá vender livros, vender roupa infantil, roupa que geralmente não estraga e tem muita gente que compra. Então, tu pode começar a construir... Grupos de condomínio. Grupos de condomínio, exatamente. Às vezes tem, sei lá, uma bancada, uma mesinha lá na tua casa que tu não tá só lá e, né, tá ocupando espaço. Lá em casa tem, tá? Inclusive, já vou colocar à venda, entra no meu Instagram, daqui a pouco já coloco lá. É verdade, tem uma bancadinha lá que vai pra algum lugar. Eu capto. E daí, então... Coloca pra vender, às vezes é 100 reais, é 50 reais. Às vezes tu fala, tá, mas é só isso? Cara, você não tinha nada. Valorize os pequenos começos. Eu acho que isso também é primordial. Exato. As pessoas já querem começar assim, ó, com, sei lá, 5 mil, 10 mil. Não, valorize os pequenos começos. Ninguém ficou rico do dia pra noite. Não fica. Começou por R$1, né? Começou que o Instagram diga o contrário, né? Por mais que na vida do Instagram parece que é assim, não é. E você falou que começa com 50 reais, valorizar o pequeno. Eu falo muito que pra quem não tem nada, é crescer 100%. Muito bom, adorei. Cara, claro! Até ontem o cara não tinha nada. Tem empresas que nós estamos começando a virar o resultado, aí o cara fala assim, mas continua negativo. Sim, continua negativo. Só que ontem estava negativo 15%. Hoje está negativo 2%. Muito bom. Porra, tu cresceu 13 pontos percentuais teu lucro, cara. Mês passado tava menos 50, agora tá menos 3. Cara, você cresceu 47 mil reais em um mês, de um mês pro outro. E tá ruim? Tá ruim. É que como tava muito negativa, agora tá um pouquinho só. Se continuar nessa linha, mês que vem você já começa a virar positivo. Então, pra quem não tem nada, é crescer 100%. Aí às vezes você pega variação de 2 meses, 3 meses, pega lá, do pico do negativo ao pico do positivo, você virou muitas vezes 50%, 60%.
Cara, Então- e ontem eu não tinha nada? Sim, ontem você não tinha nada. Então tem que valorizar e tem que aprender também a enxergar, né? E eu vou Gente, deixar, pode ô Michelle, eu vou deixar Não, só não vamos deixar a pra Michelle encerrar, não. algo Vamos pra continuar gente, que falando, vamos continuar pecado. falando. algo pra Eu recebi mensagem aqui no privado, aqui, agradecendo, tá? É sério. Olha, A não, Deise, um grande e o beijo. chat tá bombando aqui, tem que tá falar. acompanhando e agradecendo muito a nossa participação. Eu quero deixar só uma dica, uma pulguinha ali atrás da orelha, né? A pessoa que tem algum vício, coloca na ponta do lápis, tá? O que tu gasta com esse teu vício. Ô, Walter, o que tu gasta com chocolate todo mês que eu sei? Hã? Conta aí, Walter, qual que é o teu vício? Os chocolates são presentes, né? Não é nem pra mim. Mas Mas é uma coisa que Mas é é verdade, importante, verdade. né? Às vezes tem pessoas que têm que beber todo... Nada contra, né? Quem tem um vício, enfim. Mas assim, às vezes a pessoa bebe todo final de semana, ou todos os dias a pessoa bebe. Coloca na ponta do lápis. O próprio- Quando a caixinha, aquela caixinha de cerveja, aquele... Não que não deva, né? Não tô... É não o quero hábito, fazer... né, Jana? O hábito, Mas né? Às vezes a coloca gente tem na alguns ponta do hábitos. papel. Alguns hábitos que a gente realmente não percebe, tá lá no piloto automático. E quando você vê, você já gastou um monte. Vamos dar um exemplo bem simples, né? Água. Ao invés de ter o filtro em casa, compra um monte de garrafinhas. De repente já poderia ter economizado um monte com o filtro, ao invés de comprar garrafinhas, né? Então, sem contar meio ambiente e tal, tudo mais. Então, Ainda é mais, hábito. Ainda mais porque é uma pessoa que fuma, né? Então, assim, coloca ali, tipo, no papelzinho do caderninho, toda vez que tu comprar uma carteira de cigarro. Quanto que vai dar isso no final do mês? Às vezes um sonho que tu tem, que tu quer realizar, tu tá deixando de realizar por causa de um vício, algo que tá te dominando. Então, avalie, pondere isso, sabe? Faz essa reflexão, né? O que te domina hoje? Né? Você tem domínio sobre as coisas ou aquelas coisas estão te dominando? Porque toda vez que a gente se deixa ser dominado por uma coisa, ela vai estar levando dinheiro junto e tu não vai estar nem percebendo. Vai estar levando a tua prosperidade, né? Exatamente. Olha só, gente, não pode. Rosângela está falando aqui, ó. Rosângela, um beijo pra você. Ela Beijo, falou Rosângela. que ela tá no Beijo, processo. Rosângela. Ela tá no processo que você explicou, Walter, Tá. pra poder chegar na reserva de emergência. Ela tá pagando as dívidas atrasadas e o próximo passo é o capital de giro. Excelente. Quer dar um toquezinho a mais pra ela? De Excelente, brinde? Rosângela, parabéns. É exatamente essa a linha, tá? Agora, o que eu faria, tá? Se isso já estiver bem encaixadinho no teu fluxo de caixa, dica de ouro, dá uma olhadinha nas suas margens, tá? Então, dá uma olhadinha na sua precificação. Você consegue entender se a tua margem tá boa ou não com um relatório bem simples, tá? Meia dúzia de linhas, que é o DRE gerencial, onde você vai colocar nessa estrutura aqui, ó, num caderno você consegue fazer isso. Receita total, menos os impostos, menos os fornecedores, vai te sobrar um valor total. Desse valor que sobrar, você vai deduzir as suas despesas fixas e você vai ter o lucro do seu negócio. Ponto. Mas o que eu quero te dizer é, do valor que sobra lá em cima, ou seja, receita menos impostos, menos os fornecedores, algum custo variável, se tiver combustível ou comissões, vai te sobrar um igual a alguma coisa. Esse valor que está ali, você vai dividir pela tua receita total e multiplicar por 100. Vai te dar um percentual isso. Se esse percentual estiver muito baixo, isso quer dizer que a precificação do seu produto ou do seu serviço ela está descalibrada. E aí você consegue acelerar esse processo simplesmente ajustando a sua margem. Que você vai vender a mesma coisa, a mesma quantidade muitas vezes, mas você vai vender com mais qualidade. Muitas e muitas e muitas vezes. Um case recente. Nós acabamos de virar 145 mil numa empresa de lucro. A média de utilização de cheque especial dele era de 100 mil reais mês. Nossa. Meu Deus. Ele fechou o trimestre Doeu os juros agora sem aqui, né, pau. Aí o primeiro mês do segundo bimestre, né, que é o mês de maio, né, segundo trimestre, aliás, fechamos com 45 mil positivo. Só aplicando essa estratégia que eu dei para Rosângela aqui agora. Vendeu literalmente a mesma quantidade. Eu pego o DRE de março, abril, maio, a quantidade, o valor é exatamente o mesmo, a diferença mínima. Só que nós ajustamos margens, fizemos isso aqui para ela.
Então você ganha eficiência financeira. Então, na maioria das vezes, o nome do jogo não é vender mais, é vender melhor. Então, como ela já passou por esse processo, agora ajusta uma segunda engrenagem, ela consegue exponenciar esse resultado. Rosângela, beijo pra você, já ficou a dica de ouro aqui, tá? Pois manda lá no Instagram, se deu manda certo, no Instagram lá, do Walter. Walter Leite Oficial, Walter com V. Isso aí, ó, Inara Angelina Martins, adorando o podcast. Nara, Beijo, Nara. E ela falou aqui, ó, muito importante, Jana, essa questão da comunicação familiar, né, no financeiro. A Regiane da Dream Page, um beijo pra você. Beijo, Regi. Ela tá mandando muito obrigada, é sempre bom essas dicas, até mesmo puxão de orelha no sentido de se observar em alguns detalhes. Gente, gratidão a todos vocês que estão aqui no chat. Eu vou pedir para eles deixarem o recado final. E claro, né, eles vão voltar mais vezes. Calma, calma. Jana, deixa teu recado final então para as pessoas que estão acompanhando esse podcast. O assunto é dinheiro motivacional de hoje. Eu sempre digo que o problema financeiro é aquela pontinha do iceberg que você está enxergando, mas embaixo ali tem algo que muitas vezes você não está conseguindo ter clareza. Opa, voltou a luz aqui. Probleminha técnico. Falando em clareza, né? Deu uma apagão, voltou. Pronto. Foi combinado com o divino. Foi combinado, verdade. Ao vivo é assim, ao vivo é assim. É pra mostrar o que é clareza. O que é clareza, viu? Apagão, clareou. Ao vivo é assim, gente. Você ter clareza, você precisa aí ter esse autoconhecimento, você precisa estar sempre buscando, né, entender, não comendo os teus sonhos, não tendo entendimento para onde você está e aonde você quer chegar, porque é questão de tempo. Que eu também quero deixar minhas redes sociais aqui, né, que é o Instagram, Jana Arizio, Longevidade Financeira. Eu tô também com o meu YouTube, que é o Jana Arizio Oficial. Então, se vocês quiserem também deixar alguma dica lá, quiser que eu colocar algum tema lá, que eu possa continuar também falando mais sobre as redes sociais. Também tô sempre lá trazendo dicas, informações ali bem pertinentes ao dia a dia nosso. Obrigada mais uma vez pelo convite e Walter também por estar dividindo parceria, aí né? a bancada aí contigo, né? Mais uma. Ó, aqui nos comentários o pessoal tá mandando, né, gratidão, muito obrigada, aprendi muito. A Deise mandando maravilhosos, aprendo muito com vocês. Beijo, Deise. Galera, não esquece de compartilhar. Walter, teu recado final para essa galera que aprendeu tanto hoje e para poder atrair cada vez mais a prosperidade financeira e em outras áreas da vida também. Entender que a prosperidade financeira dentro de uma empresa, dentro da sua vida, ela é um processo, né? Processo de curto, médio e longo prazo. Então, e não pode pular etapas. Então, assim, lembre-se, para quem não tem nada, é crescer 100%. Então, se você não controla o negócio, não tem um fluxo de caixa, não sabe como funciona o financeiro da empresa, começa por essa etapa. Tendo a clareza dos números, começa a organizar as dívidas se tiver, ou começa a olhar, a entender os números do seu negócio para identificar quanto que está sobrando lá dentro, e aí sim você começa a separar uma pequena parte para o capital de giro. Depois que você tem o capital de giro, aí você começa a montar a reserva de emergência. Então lembre-se que são etapas e uma é conectada com a outra. Então etapa 1, ter clareza. Etapa 2, ter as contas todas em dia bonitinho. Etapa 3, montar o capital de giro. Etapa 4, montar a reserva de emergência. Etapa 5, viajar para Dubai. Com tudo isso Vamos pronto, todos juntos! né? Todos juntos, mas é exatamente um processo. E quando você segue esse processo, cara, não tem erro. Não tem erro, sempre respeitando o tempo, um passo de cada vez, um passo de cada vez. E também tá sempre protegido contra os imprevistos, né? Sempre, sempre. É isso que vai blindar a tua empresa, vai fazer com que você consiga crescer e realmente estar sempre protegido contra os imprevistos, tanto com o sócio quanto com a própria empresa, obviamente. Ó, galera, não tenho palavras para expressar a gratidão, né, de tanto aprendizado, como é bom quando a gente tá falando
com especialistas, e nesse assunto, o assunto é dinheiro, que é, como a gente estava comentando antes, é um assunto que já deveria ser, já desde a infância, assim, nas escolas, pra gente ter essa mente aberta, essa clareza, e agora, né, agradecendo também o fato da gente poder estar aqui compartilhando essas informações e com especialistas. Então, quero agradecer demais essa parceria, né, e essa amizade também, né, porque a gente desliga as câmeras, gente, nós somos amigos, tá? Exatamente, exatamente. Nós somos amigos. Exatamente. Então, quero agradecer demais essa parceria. Obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Ó, agora tá sincronizado aí, né? Estamos sincronizados. Isso aí depois tem que cortar um pedacinho ali nessa parte. Vira chamadinha, isso não foi combinado, hein? Gente, e a vocês todos que estiveram aqui com a gente no nosso YouTube e também no Facebook, gratidão. Estejam sempre aqui com a gente. Deixa nos comentários, pega esse link, manda para todo mundo que você conhece que precisa prosperar na sua vida financeira, para que possa também semear e prosperar, né, nas outras vidas, né? Na vida pessoal, na vida profissional. Então a gente espera você nos próximos episódios do podcast especial O Assunto é Dinheiro, aqui na nossa Clube FM de Blumenau. A gente volta em breve. Tchau, pessoal!